Bom. Ó, pessoal, Já boa foi? tarde. Tá filmando? Sou do Renato Simone. Agora São Pedro. Tá filmando. Nós somos alunos do 7º ano também, tá? Que bom. Conseguimos trazer o 7. Que bom. Ó, eu sou um escritor aqui de São Pedro do Rio. Né? Comecei minha carreira literária em 2017. E de lá pra cá, eu consegui publicar 8 livros. Só que não foram só os 8 livros. Os 8 livros que eu publiquei. O que aconteceu de lá pra cá? Vou contar rapidinho, só porque a gente tem aqui até 4 horas, né? Isso, é. Então, de lá pra cá, eu consegui ser acadêmico de 3 academias de letras, consegui montar a minha editora aqui em São Paulo, e eu consegui reunir um grande grupo de escritores, que hoje está aqui formando essa, graças a Deus, essa feira literária. E eu tenho muito orgulho de ter aqui 4, 5, acho que tem mais um lá atrás, 5 escritores que fazem a diferença na nossa região. E quando eu falo região, não estou falando só de São Pedro da Aldeia, não. Estou falando de Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Tamoios. Ela vem lá de Casimiro Gabriel, Tamoios. Ô, Rosana, tu tá morando onde agora? Tamoios ou Tamoios? Segundo distrito de Cabo Frio. E volta e meia, quando a gente participa de feiras literárias, a gente vai se esbarrando por aí. Todo mundo se encontra. É como se fosse um encontro literário mesmo. Cada um vai se batendo. Rosana Silva, que eu encontro ela em vários lugares. Um desses lugares foi Paraty. Eu fui esse ano, né, para poder participar lá no evento da FLIP, a Festa Literária de São Pedro. Tu estava de Paraty? Tu estava lá também, não estava? Tava ano passado. Tava ano Em passado, 2018. né? Então, como que eu vou começar essa roda de conversa com vocês? Eu vou pedir para cada escritor se apresentar, né? E, ó, agora a gente está com um tempo, só vão até 4 horas, porque aí depois vocês se apresentam rapidinho, e aí passa para mim de novo, vou fazer uma perguntinha só, vou fazer uma perguntinha para cada um, e depois os alunos vão fazer as perguntas para vocês. Então, nesse período que eles estiverem se apresentando, já vão pensando o que vocês querem, né? Vou falar absorver. Dê um exemplar lá. Isso. Né? Então, pode começar. Ó. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde aos amigos, companheiros escritores, escritoras. Meu nome é Luiz Marcelo Loureiro, eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro, resido na região dos Lagos, em Araruama, desde 1999, servidor público, atuo na área administrativa. E esta é a minha primeira obra, Trincas no Espelho. Tem que pegar o meu lá. Depois nós temos ali uma mesa onde tem que buscar o livro, a mesa. Rosana, senta lá. Tá, fica à vontade. É um livro que trata de são crônicas, contos, que falam do sindicalismo, trabalhadora, falam do assédio sofrido pelas trabalhadoras, em especial, né, no meio do trabalho, fala um pouquinho sobre a questão do monetarismo, fala um pouquinho, mas tudo uma leitura muito fácil, muito simples, né? E a gente fala um pouquinho de Xavier Milei, da Argentina, da forma como ele trata o trabalhador, como ele atua. Então é uma passagem assim que a gente fala do trabalhador, da trabalhadora, fala do trabalho dos sindicatos, do sindicalismo, daqueles que se doam para os seus companheiros na luta sindical. Tá bom? Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá? Conhecer o livro através da sinopse, ou até mesmo adquirir o livro, eu estarei ali ao lado, à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Por estar Depois aqui você tem com um vocês. marcadorzinho para dar. Tem um marcador de texto para vocês que eu vou pegar, vou pedir para que seja distribuído. Tá, Bruna, por favor? E aí vocês vão conhecer um pouquinho do autor e da obra, tá bom? Minha primeira obra, se Deus quiser, de muitas, tá bom? Vai? Tudo bom, né? Vai, obrigado. Eles são de qual escola? Francisco Paz, é lá na Praia do Roqueirão. Tem que série. Tem o 7º e temos o 9º ano. Deixa eu só fazer umas perguntas, assim. Eu queria conhecer um pouco vocês. Vocês frequentam a sala de leitura da escola, leem? Você vai? Quais livros assim que você já leu que você te impactou? Eu gosto muito de Animais 3 vezes. Na menina que rouba livros também já li. Roubava livros, E também Patos de que minha mãe também já li.
gosto de ser Eu sou frequentadora, mas alguém frequenta. É 3 livros. E livros bons, né? Mais alguém aí frequenta a biblioteca, sala de leitura? Sem vergonha, gente. Não precisa Sem vergonha, não tem problema não. É. E alguém, pelo menos, lê em PDF, né? Você gosta de ler? Porque eu ainda não sou dessa geração, você tem uma inveja. Mas você já lê? Você lê também? Geralmente, qual que você já leu, Giovana? Te impactou, que você gosta, você lembra? Então, gente, eu lembro muito, né, dos livros que eu li por recomendação dos professores, né? Eu lembro de professores que me emprestavam livros dele para eu ler, né? Isso ficou na minha memória afetiva. Como foi importante as indicações do livro. Às vezes o professor falava com toda a paixão daquele livro, que eu ficava assim, eu tenho que ler esse livro também, né? E eu realmente gostei do livro que ele sugeriu, eu gostei muito. É isso. Eu acho que também deve ter alunos aqui que já gostam de escrever. Você quem lê muito também acaba sendo escritor, não é isso? Legal. Alguém que já participou de algum concurso da escola mesmo, ou do município, alguma coisa que escreveu na escola assim, que a professora gostou, que impactou? Não? Acho que ele já escreveu alguma coisa. Você já escreveu? E você mesmo gostou do texto que você falou, nossa, mandei bem aqui. Não, tem não? Mas quando o professor pede para vocês escreverem, vocês tentam, né? Vocês escrevem. Aquela ali tem cara de que escreve lá. Tá se escondendo. Tá se escondendo. Rosana, vamos passar pro Iron agora para ele poder se apresentar. Vai, Iron, fala aí. Eu me apresento a cabeça. Não, eu vou fazer a pergunta para você. Vai. Não só isso, gente. Eu sou Rosana Silva, tá bom? Sabe por que ela está fazendo isso com vocês? Porque ela é professora. Ela é professora exigente. Não. E assim, eu queria apresentar esse meu último livrinho que eu lancei, tem mais alguns ali, depois eu mostro pra vocês. São Negras Vozes Insolentes, são poemas que exaltam a força, né, da mulher negra, tá? Então é aquela voz que não quer calar, né? É o grito do silêncio. Eu comprei em Paraty. Isso. E a gente tem aí frequentado feiras, né? Festivais de literatura, festas literárias pela cidade, né? pelo município também. E essa feira que está na 5ª edição, né? A pessoa que é o curador, ele está sempre organizando, nos convidando. Eu descobri que eu sou curadora mesmo. E aí nós estamos sendo convidados por ele a apresentar os nossos livros. E quando vocês puderem, dar a oportunidade de ler os livros dos escritores locais. Tá bom? É isso. Agora é o nosso amigo Iron. Muito bem, gente. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Iron. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu resido aqui em Cabo Frio. E esse é o primeiro livro que eu estou lançando. É um livro de mensagens, poesias. É um livro que traz a reflexão, onde a gente busca um encontro com a gente mesmo, sabe? Então, é uma reflexão que a gente pensa quando é criança, que eu penso desde a época que eu tinha 16 anos, eu já começava a ler livros, né? De esoterismo, livros de poesia, filosofia. E isso me interessava muito, que eu sentava na biblioteca e ficava lá lendo, sabe? Ficava devorando livros. Porque livro sempre foi muito caro, né? Então eu tinha essa oportunidade de frequentar a biblioteca pública. Então foi um espaço assim para mim que foi magnífico, porque eu encontrei nos grandes escritores, no Sócrates, Platão e outros, essa busca da reflexão. E aqui nesse livro eu coloco poesias ligadas na reflexão e também crônicas que estão aqui, também que busca a gente pensar sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre todos que estão à nossa volta, porque eu jogo também para as pessoas que estão à nossa volta. Então, se alguém quiser interessar, conversar mais um pouco sobre o livro, eu estou por aqui. O Iron, depois que terminar nosso bate-papo aqui, ele está na mesinha ali, né? Junto com o amigo também, está lá, tá todo mundo ali fazendo o lançamento do livro hoje aqui. Passar para minha amiga Luciana
Oi, pessoal, boa tarde a todos vocês. Bom, eu sou Luciana Gonçalves Spugani, meu nome. Eu sou esposa do Iron. Então, eu sou natural de BH também, em Minas, mas nós estamos aqui, morando aqui em Cabo Frio já há algum tempo, e a gente fica também nesse intercâmbio lá também, que a gente tem a nossa família e as nossas atividades também. E eu lancei o meu primeiro livro em 2019, ele até está ali, aquele Mar de Palavras na segunda ali do meio ali, né? Vocês estão vendo. Era um pouco do sol ali com uma moça no mar. É, isso mesmo. Ele tem poemas, tem umas crônicas. Quando eu lancei esse livro aí, eu até coloco ali um pouquinho dessa reflexão. O que foi o que eu quis passar com ele? Todos nós, é o que eu penso, todos nós temos em nós a poesia. O que é poesia? Tudo é aquilo que você quer expressar por qualquer meio, seja por arte, qualquer meio de arte. Seja por escrita, por pintura, num quadro bonito, você expressa sentimentos, imaginação. Isso tudo, um quadro bonito tem poesia. Então todos nós aqui, todos nós temos poesia. Então a gente passa a encontrar aquele meio que a gente mais gosta de deixar fluir. Não precisa preocupar com, assim, é importante depois, por exemplo, a escrita, agora no caso da escrita, eu quero escrever. Vai lá, deixa fluir no papel ou no computador as ideias, depois você organiza do jeito que você acha que fica melhor. Com o tempo você, logicamente, é importante a leitura, é importante se aprimorar, mas não é essencial para você ser um poeta. Você tem sua essência, todo mundo aqui tem seus sentimentos, podem expressar, e o aprendizado vem com o tempo, mas isso aí já é a sementinha, essa sementinha aí que vocês têm que colocar para fora se vocês quiserem, né, tiverem vontade, porque todos somos. E cada um tem um jeito, cada um tem um estilo e todo jeito, a diversidade é maravilhoso. Cada um tem um estilo que é lindo para cada um, entendeu? Se às vezes não é o estilo do outro, não tem problema, mas é o seu estilo que deve ser valorizado também, entendeu? É o que eu penso, a minha visão da poesia, da arte. E é por aí que eu tento caminhar nesse caminho aí de literatura. Eu sou servidora pública, aposentada, municipal, lá de BH. Trabalhei 33 anos lá no Poder Público de lá. E eu resolvi, quando eu estava perto, aí, faltando uns 10 anos para me aposentar, eu falei, vou pensar alguma atividade para mim, para eu ter uma atividade depois também que eu me aposentasse, né? E aí eu encontrei aqui, fomos encontrando o pessoal, os colegas todos, conhecendo aí na região, na literatura, foi o caminho que eu encontrei e que eu adorei. Então, assim, e fomos seguindo. Hoje eu faço parte das 3 academias, igual a Renata, ali, das mesmas que a gente faz parte. E é isso, estamos seguindo nesse caminho aí de criação, que é muito importante a gente criar, e sempre faz muito bem pra gente, pra nossa mente, pro nosso espírito, entendeu? Eu indico para todos vocês, vamos criar qualquer caminho da arte, tá? Agora vamos ouvir um pouquinho da história do nosso amigo Ricardo Tavares. Posso ficar? Pode. Boa tarde a todos. Vocês são da escola? Está onde? Lá no Boqueirão? Eu fui aluno dessa escola. Olha que bonito, né? E eu quero aqui lembrar da professora Shirley, que era uma professora de língua portuguesa. Vocês não conheceram, não? Conheci não, conheço. A professora Sheila foi professora de língua portuguesa. Na época ela incentivava muita gente a escrever, a fazer redação. Isso é muito importante, né? E eu me chamo Ricardo Tavares de Souza, tá? Eu escrevi meu primeiro livro, que é um conto real com personagens reais, que é a reconstrução de uma capela. Uma capela aqui em São Pedro Tampreia, sabe o Timbalho? Lá na Baleia, tá? A Baleia era uma capelinha pequenininha, tá? Bem pequenininha, e uma pequena comunidade pobre que nós conseguimos, com a ajuda, reconstruir uma nova, um pouquinho melhor. Lá na Baleia, lá na praça. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar justamente a essência, né, do que esse livro fala. No livro ele entra mais no campo da fé, né, e da fé católica. Então, vocês podem olhar ali o banner, meu banner ali, está eu olhando para diversos livros, né,
E aqui foi falado, a professora falou, né, a importância da gente ler, da gente buscar literatura, também no campo da fé, porque aí vai nos alimentando para que a gente possa continuar a nossa vida caminhando, né, na paz, na realização, e é muito importante. Então, o desafio eclesial narra alguns pontos, alguns fatos, algumas dificuldades, algumas contrariedades que nós tivemos na reconstrução da capela, tá bom? Então, se vocês tiverem oportunidade e quiserem conhecer, eu vou estar aqui, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou agora fazer uma pergunta para cada escritor, né? Você vai querer participar, Zé? Foi? Aí eu vou, a Rosana já me pediu para ler uma poesia, então eu não vou direcionar uma pergunta para ela, ela vai ler uma poesia para vocês. Olha, ela adora fazer isso. Ela adora. Eu gosto. Pessoal, uma das formas da gente trazer a arte, né, a arte da palavra, é através de saraus, né, de leitura de poemas cantados. Então, se vocês puderem seguir artistas, né, tem artistas agora modernos, mais novos que a gente, mais contemporâneos, aí, da idade de vocês um pouco mais velhos, que fazem parte de Slim, né? Slim que fala, fazer aquela poesia cantada, animada, lindíssima, né? E é uma forma da gente ter interesse também de participar, de ouvir. E ouvir a gente aprende muito, tá bom? Eu vou ler uma poesia minha, não tenho esse talento todo, né? Mas vou ler uma poesia minha. E eu descrevo assim: o que me leva a escrever? Porque eu escrevo. Sei que não escrevo por lazer, embora me encha de prazer ver certas combinações de palavras no fundo branco. Contudo, tenho esperanças de que você leve meu texto nos momentos de descanso. É de verdade, meu Macauã. Escrevo para fazer gritar o silêncio, para desengasgar aquela alienação ou esta decepção cotidiana e violenta da indiferença e da desigualdade. Escrevo em protesto, meu e de outras mulheres e das pretas. Escrevo para desanuviar, escrevo para sobreviver, escrevo para humanizar-me. E quando me escuto, me assusto. E assunto novas perspectivas, acessando novos horizontes. Não escrevo para sua aceitação. Não escrevo não. Mas transbordo de felicidade se diz que fui sua inspiração. Porque era um exemplo bom, já que escrevo para não transbordar. Mas nem sempre. Às vezes eu danço. Canto no chuveiro, gente. Canto no chuveiro. Mergulho na água salgada do mar, deixo a brisa bater no meu rosto, então não me torno, não me perco. E me rejuvenesço para continuar escrevendo. Gente, muito obrigada. Agora eu vou fazer uma perguntinha rapidinho, aqui pro meu amigo Luiz. Luiz, aqui eles são tudo adolescentes, né? 7, 8 anos. 15 anos, né? 14, 17, por aí. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz de manhã aqui, que eu gostei da pergunta. Tem mais novos ainda? Não, 7 e 9. A pergunta vai ser o seguinte. Então temos jovens aqui, provavelmente de 13 anos. Não, eu vou botar 15. Eu vou mudar a pergunta. O que o jovem Luiz de 15 anos pensava nessa época aqui? Nessa época aqui. O jovem Luiz de 15, né? De 13, 15, 16 anos. Essa pergunta é muito importante, porque às vezes vocês também estão pensando a mesma coisa que ele. Eu pensava em adquirir conhecimentos, sim. Eu pensava em me divertir com meus amigos. E eu sempre pensei muito na família, né? Então eu sempre fui muito dedicado à minha família. Então é isso que eu pensava. Eu pensava em adquirir conhecimento, pensava muito em me divertir, mas sempre muito preocupado com a minha família. E você já imaginava que ia ser escritor? Não.
Essa primeira obra, ela é inspirada na minha mãe, que está aqui atrás de mim, acredito que esteja aqui, não é isso? Maria Lucília, né? 86 anos, e professora de língua portuguesa, literatura brasileira, acompanhei todo o tempo. E quando, vou só voltar um pouquinho, quando eu falo aqui muito na vida do trabalhador, da trabalhadora, desde o trabalhador do aplicativo, que é uma coisa atual, né, ao trabalhador no serviço público, como eu, né, sou do serviço público, mas iniciei minha vida na iniciativa privada, professora, 49 anos dentro de uma sala de aula, nunca quis assumir direção, sempre quis estar perto de vocês, perto da gente, né, então essa foi a minha inspiração, né? E o que eu pensava sempre era muito em me divertir, sim, adquirir conhecimento, mas sempre pensando muito na família, no bem-estar da família, né? E só mais uma observação, esse livro aqui foi inspirado também em Zuleika Menezes, que está aqui, essa minha mãe carnal, essa minha mãe espiritual, né? Escritora e alorixá, e autora de 3 obras até o momento, né? A Guiança, que está ali, e tem outras obras, Guiança 1, Guiança 2 e o E. Então são as 3 obras que estão ali ao lado de Trincas no Espelho. Tá bom? É isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para o escritor Iron. O Iron, eu tive o prazer, né, de editar o projeto do livro dele na minha editora. E eu posso falar para vocês, ele é muito exigente, né? Tipo, ele mandou o poema para mim, ele levava o poema de volta, ele trocava o poema, ele mandava o poema de volta. E foi um processo editorial bem legal. Não, isso é legal, porque a gente vê o carinho que ele teve com tudo, né? Então, Airo, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, o que te inspira a escrever poesias tão lindas igual eu li no seu livro? Bem, é engraçado isso, a inspiração ela nasce daquela... Quando você lê alguma coisa, você quer passar para frente aquela informação e você quer levar para as pessoas que elas entendam aquilo. E para mim, assim, quando eu leio, parece que fica todo armazenado numa caixinha e depois vai saindo assim, sabe? E naquele momento que eu sento para escrever ali, aí eu falo, como é que será melhor para aquela pessoa entender o que eu entendi desse livro aqui, né? Aí, mais assim, intuitivamente, inspirado, eu vou escrevendo o meu livro, né? E com respeito a isso que ele falou aqui, a respeito dos 13 anos dele, nos 13 anos, eu estava assim, grudado no gibi. Eu lia gibi demais mesmo. Mas quando deu 16 anos, parece que deu uma chave, deu uma virada. Aí que eu passei para os livros. Eu fui ler, li vários livros de poesias, Krishnamurti, comecei a entrar para teosofia, li livros de espiritismo, li livros de filosofias. Então, religião, filosofia, poesias, eu li sobre tudo. Então, daí que eu comecei depois a burilar um pouco aquilo que eu tinha lido e colocar no papel. A Luciana, a gente se esbarra aí em vários saraus, tudo quanto é lugar que eu imagino, eu já vi Luciana no sarau. Mas eu descobri também que ela gosta muito de uma coisa, dançar. E aí eu falo a pergunta que eu faço para ela é a seguinte, qual a importância que você acha não só da dança, né, mas da cultura de uma forma geral, assim? Passa um pouco por aquilo que eu falei com vocês aqui sobre a arte. A questão da dança, eu até encontrei o pessoal do Ciganeando por aí, que é um grupo que participou com a gente aí nas atividades, e eles deram liberdade. Eu sempre gostei. E eu tinha até uma saia que eu tinha comprado há muito tempo, uma saia de dança cigana, que eu falei, um dia eu vou fazer. Deixei guardadinha lá, e até na pandemia que eu comprei. E aí eles deram liberdade, não, vem dançar com a gente, você pode dançar do seu jeito, é aquilo que eu falei com vocês. Eu gostei porque a visão deles deu certo com a minha, da arte ali. Cada um tem o seu jeito de se expressar, cada um tem
o seu jeito de inspirar, e inspirar mesmo, agora no sentido de inundar-se de arte e expressar. Então, eu falei, opa, beleza. E aí eu me soltei ali naqueles momentos, naquelas apresentações, foi muito legal. E o importante é isso, a questão da arte e da cultura, são expressões de seres humanos. Eu vejo assim, são seres humanos ali se expressando, doando o melhor de si, né, buscando doar aquilo, o melhor de si para o outro, para a sociedade, construir algo bom, algo positivo, agregar positividade, novas visões diferentes. E é muito importante a gente ouvir, são pessoas de locais diferentes, de culturas diferentes, de atividades diferentes, todos nós, né? Cada um tem a sua vivência e cada um é importante, cada vivência vale a pena ser ouvida, ser expressado para o outro, ser apresentado para o outro. É por aí que eu vejo a arte e a cultura. Valeu. Agora eu vou falar com o Ricardo. Ricardo, eu achei bem interessante essa... Eu te confesso que eu ainda não tinha olhado o seu livro direito. Né? Não tinha olhado direito. Mas quando você falou do resgate lá da capela, eu amo aquela capela. Eu fui fotógrafo aqui por muito tempo, eu já fotografei aquela capela muitas vezes, aquela capela lá. A pequenininha, né? Pequenininha. Eu acho ela muito bonita, né? E eu acho que ela fica ali tão coitada, largadinha ali no canto. E aqui em São Pedro da Aldeia tem diversos pontos históricos e turísticos que são, sei lá, às vezes não são valorizados, né? Então, a pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte, o que te levou, né, a escrever o livro resgatando, né, esse poder histórico que você está falando aí no seu livro aí? Na realidade o livro eu começo com a origem falando da capelinha pequena. Isso aí, eu falo sou apaixonado pouquinho dela. Da minha participação, porque eu comecei a participar, porque eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, mas meu pai era daqui e minha mãe era do Rio. Então eu vim para cá na década de 80. Em meados da década de 80, aquela capela já existia, aquela capelinha lá, que ela é bem antiga, foi construída bem antes. Eu não me prendo muito à história, porque quando eu cheguei ela já estava, né? Então, quando a gente recebeu uma doação de terreno para a gente fazer uma maior e melhor, como eu já participava já há muitos anos lá, eu morei 36 anos lá na Baleia, e desses 36 anos eu participei muitos anos com aquela comunidade pequena, pobre, né? Ali na participação, me tocou em fundo de escrever sobre essa reconstrução da capela. Como se você fosse olhar na sua vida e você visse assim, poxa, a gente pode fazer algo melhor, algo a mais, né? Sim. Não que a capela não fosse bonitinha, era pequenininha, bonitinha, mas a maior iria abranger e acolher mais pessoas, né? E eu acho que dentro desse princípio a gente tem que ter sempre no nosso coração isso, a ideia de que podemos fazer melhor, de que temos a chance, se vocês ainda não pensaram, né? Eu não sei escrever. Não, escreva, se esforce, dê o seu melhor. Enquanto você pode fazer, dê o seu melhor. E é nesse espírito que nasceu esse livro. Claro, vivenciando algumas dificuldades, contrariedades, né? Havia algumas pessoas da comunidade que não queriam que a gente construísse uma igreja, tinha um outro projeto, né? E a gente foi, e eu falo de algumas etapas, né? Onde eu coloco justamente a literatura da igreja, né? O catecismo, a própria Sagrada Escritura, que iam dando para mim a certeza de que a gente tinha que ir à frente no projeto da nova igreja. Por isso a razão, né? Um desafio que foi grande, e mais do que nunca nós tivemos a ajuda de pessoas, de homens que trabalhavam na obra, que foi mutirão. E aqui eu falo desse mutirão, que ajudou a reconstruir, fazer uma capela melhor. Valeu. Tá? Agora o espaço está aberto para vocês. Podem mandar pergunta aí, qual vai ser o primeiro? Escolhe um escritor, manda pergunta. De manhã o pessoal perguntou, né? De manhã o pessoal perguntou. Na escola que veio? Na escola.
mesma escola, com o Já nono estudei na escola de vocês. Ah lá, ó, Já fui aluno da escola de vocês, da tia. não, eu participando de uma palestra na Unopac, uma das faculdades que eu fiz na época. Pô, os alunos de lá cruel, cara. Eles fizeram cada pergunta. É. Cada pergunta que eu ia assim, meu Deus do céu, como que eu vou responder? Vou fazer uma pergunta. Levanta a mão. Ah, você faz? Ah, não fica com vergonha, não. A gente era tudo assim também. É. Eu queria perguntar pra ela. Tá. Qual foi o livro que mais marcou, assim, de escrever? Que eu escrevi? É. Não, por enquanto eu escrevi só um, né? Só um. Só aquele ali, que é o primeiro. Mas o segundo tá no forno. Vindo por Mas aí. é que eu posso perguntar pra ela qual foi a poesia que mais te marcou, porque ela é uma poeta que não tem. Aham. Olha, ela escreve muito. De minha autoria também? Isso aí, Ah. isso aí. Sua. Bom, tem uma. Bom, eu posso ler então, né? Pode ler. Porque. Pega lá pra depois. Pega o Vou pegar livro outro pra ela do- lá. É, Isso, pega aí pra ela. pega esse aí livro pra mim, dela. por favor. Obrigada. Aqui eu escrevo, eu dividi esse livro aqui em 3 partes. Porque, como eu moro lá em Cabo Frio, eu coloquei Cabo Frio, natureza e sentimentos. Então, eu vou ler uma para vocês aqui que eu fiz a questão da cidade, Encantos de Cabo Frio. Por quê? Porque eu gosto muito também de gaivota. Tem até uma fábula que eu escrevi da gaivota naquele outro livro que está ali, Leituras à Beira-Mar, uma antologia que está ali embaixo, com desenho de praia, ali. E tem uma história. Antologia, um livro coletivo. Isso, você viu? Pega ele ali, levanta. levanta. Levanta esse aí pra mim, assim. Isso aí, só pra mostrar pros meninos. Aí, gente, esse aí. São poesias de várias pessoas, É tipo você junta, vou pegar uma minha, uma sua, e todo mundo junta e faz um livro. E ali eu faço a história de uma gaivota, que eu gosto muito até, do Florencio. Ele é muito esperto, uma gaivota muito comunicativa lá na praia, conversa com todo mundo. Então depois vem me contar. Depois que eu vou lá, ele vem me contar as histórias e pede para eu passar para os seres humanos. Então eu apresento ele ali. E aqui eu fiz como se ele estivesse voando. Cabo Frio, Encantos de Cabo Frio. Não posso descrever todos os teus encantos. Como um pássaro, prefiro voar e lá do alto admirar, cantar tuas belezas. Praia do Peró, natureza em profusão. Na extremidade, a concha que se abre revela a preciosidade, Praia das Conchas. Sobre a harmonia celestial deste conjunto, o pássaro segue voo. Praia do Forte, história e natureza, em perene união. O mar azul e a areia branca a fazem dar as mãos, a linda Praia das Dunas, obra do vento artesão. O pássaro vai mais além, sobrevoa o antigo convento, viaja no tempo e revigora-se no morro da Guia. Em voo rasante, passa no canal do Itajuru, absorve história e cultura, ao sobrevoar o Cáritas e o Largo São Benedito. Sobre a laguna de Araruama, o pássaro volta, descansa no galho de uma árvore e deslumbra-se com o pôr do sol na praia do Siqueiro. Ele sabe que ainda há muito mais. Até o Rio São João há matas, parques, fazenda Campos Novos. Descansa nas asas do anjo caído e ali ele canta. Canta livre, celebrando a liberdade, celebrando a vida, o seu canto de gratidão. Só uma palavrinha também, que aquela hora que ele estava falando, eu achei muito interessante, de questão de escreva, né? Ele falou, não, que às vezes a gente pensa, eu não sei escrever. Quando a gente pensa assim, esse eu não sei, já é o bloqueio que a gente coloca. Todos nós sabemos, cada um tem o seu jeito. Não importa, o português depois a gente revisa, se quiser, sabe? Mas isso não importa, o que importa é deixar fluir. Todo mundo sabe. Todo mundo aqui que fala, eu não sei, sabe sim. O não sei é o bloqueio, tá? Então todo mundo que quiser um dia, coloca lá no papel e registra suas ideiazinhas, depois junta do jeito que achar que fica melhor, e aí vocês estão escrevendo, tá bom? Minha pergunta, acho que você já respondeu um pouco, mas de repente algum escritor pode ampliar. Que conselho vocês dariam aos nossos alunos que sonham em ser escritores? Você já falou, escreva, mas tem outros conselhos? Posso falar? Deixa eu falar? Bom, o maior conselho que eu dou para quem quer ser escritor, ela vai concordar comigo que é coragem. Coragem. Porque tem que ter coragem. Porque você vai colocar o seu texto, né, para exposto, expor,
né? Então, se você tiver medo de crítica, se você tiver insegurança, você não vai escrever seu livro. Então, você tem que ter coragem, né? Procurar ideias boas, né? Fazer um texto bem legal. E a melhor forma de todo mundo iniciar como escritor são as antologias. Por que a antologia? Porque ali na antologia, que é a união, né, de vários escritores num livro só, né? Pega rapidinho essa aldeia de Pedro, que aí eu mostro aqui. Aí, ó, tá vendo? Esses 41 escritores aqui, ó, todos eles contribuíram para escrever esse livro. Eu acho que tem mais 90 páginas. Então, cada escritor, ele mandou um texto, um poema, uma crônica, mandou um pensamento, mandou para cá, aí a editora juntou todos eles e comprou um livro. Então, eu aconselho para quem quer escrever um livro, lógico, se quiser escrever um livro sozinho também é beleza, é legal. Mas participe de uma antologia, participe de um sarau. Ó, Rosana Silva adora o sarau. Essa aqui adora demais, ela gosta muito. Né? Então, ó, o sarau é uma boa oportunidade para vocês. E não tem idade. O sarau ela vai chegar uma hora lá que o microfone fica aberto. E a gente fica lá, Nelson, mais alguém te falar uma poesia? Mais alguém te falar uma poesia? E dá apresenta a sua poesia. Aí você vai lá, levanta, ó, eu quero minha poesia. Aí você vai falar. Todo mundo vai gostar, vai te aplaudir. Entendeu? É porque a palavra principal para ser um escritor, coragem. Bom? Qual é a base que você teve para começar a escrever esse livro? Então, eu comecei a escrever muito pequeno. Eu fiz uma série de palestras, de mais ou menos umas 8 palestras para estudantes de toda a região dos lagos, lá no Museu do Sal, que foi justamente falando sobre poesia. E nela, eu falei que a primeira poesia que eu escrevi, eu devia ter uns 7 anos. Que eu, na realidade, não sei se eu roubei, ou se eu escrevi de verdade. A poesia era o seguinte: se amar é viver, vivo porque amo você. Esse foi o texto que eu escrevi num pedacinho de papel, rasguei no caderno, minha mãe quase me matou porque eu rasguei o pedaço do caderno, e eu entreguei para a garotinha da frente. Então ali nasceu o escritor. Ali nasceu. E eu vou falar para vocês, eu era um péssimo aluno de literatura. Adorava matemática. E aí hoje, quando eu vejo escrevendo os livros, né, tendo ideias uma atrás da outra, eu tenho mais... Isso é interessante. Não é brincadeira não, eu tenho mais de 15 livros escritos na minha cabeça. Todo ano eu falo assim, caramba, eu vou lançar um livro. Esse ano eu lancei 3. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, eu tenho que segurar. Eu tenho 2 livros participando de concurso. Se passar, beleza. Se não passar, eu vou publicar. Entendeu? E mais uns 10, 12 por aí, escrito na cabecinha, tá lá. Tem um sobre inteligência artificial, que depois vai ficar muito legal. Eu já tô nessa área já tô na área da inteligência artificial já. Então eu falo o seguinte, eu comecei a escrever desde muito novo. A minha esposa, você já conhece essa história, né? A minha esposa, ela tinha, de 1996 a 2007, não, 2002 mais ou menos, foi na hora que ela proibiu eu escrever poesia para ela, ela tinha 500 poesias. Que eu escrevia, ou eu escrevia de manhã, ou eu escrevia de tarde, mandava para ela. Eu vou ter pergunta. Eu tenho que fazer pergunta. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Se vocês fossem escrever mais um livro, sobre o que seria? Aí, vambora. Quem é o próximo a escrever um livro aí? Quem está pensando no próximo livro? Aí, Pode, vai lá. Bom, seria um livro de poesias, com certeza. Daria eu ter lá umas 3 guardadinhas. E aí eu quero aproveitar um gancho e falar para vocês que tem várias formas de escrever, né? Você pode escrever, como é o caso aqui, passagens reais, né? Eu falo aqui do cotidiano, né? De passagens no trabalho, vivências minhas em seminários, congressos, idas e vindas, né? Junto com outros companheiros de trabalho. Mas escrever poesias, abre um arquivo no computador, abre uma pastinha e começa. Hoje vocês estão com uma ideia de escrever 2 poesias. Escrevam 2 poesias.
não, estou com a ideia aqui porque eu quero aproveitar o que eu vivi junto da minha família, dos meus amigos, vou começar a criar contos, crônicas. Sim. E vai depositando lá. Quando vocês perceberem, vocês já têm material para uma primeira obra. E foi assim que aconteceu comigo. E hoje a ideia é realmente, né, já acabar de lançar esse livro aqui, e se Deus quiser, vamos para a segunda edição, mas fazer um livro de poesias também, que eu sempre gostei. Isso é bom. É isso. Ó, o meu segundo vai ser sobre contos. Eu já tenho alguns contos já engatilhados, já tenho alguns prontos, e tem outros que já estão engatilhados. Contos que vão misturar, assim, não vai ser só sobre uns temas de inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido também, que está em voga, né? Atualmente é o que está mandando. Mas também sobre parte mais assim, contos de uma rosa, uma coisinha assim, que a rosa virou uma fábula ali, que vai contar uma historiazinha também. Outra pergunta? Tem duas cochichão lá atrás. Fala a pergunta aí que vocês têm. Pra ele, esse livro que o senhor tá pretendendo escrever da Rosa vai ser tipo um conto seu inspirado no Pequeno Príncipe? Mais ou menos isso? Olha, O Pequeno Príncipe é um livro que é um dos que eu mais gosto. Não tem como a gente ler os livros e não assim revisitá-los de vez em quando. Eu não sei quantas vezes eu já revisitei Pequeno Príncipe. E baseado nesse estilo de escrita, a Rosa é por esse ângulo. Parece com isso, né, amor? A Rosa, ela tem um embate, porque a Rosa ela era muito vaidosa e as amigas dela e as Vespinhas que iam visitá-las, Joaninhas e tudo, ficava passando mensagens para ela. Então, é mais ou menos isso aí que você falou. Ele até já está, esse ponto dele já está pronto, né? Foi um dos primeiros até. Eu falei, poxa, você tinha que ter colocado no livro. Mas é o tal negócio, se fosse colocar tudo, né? Ia ficar o livro, os contos misturados, então não ia ficar muito legal. Aí deixou para outra oportunidade. Mais alguma pergunta? Você não fica com vergonha não, pode fazer. Cadê a professora que de manhã fez umas perguntas legais? Faz aí. Na verdade, eu gostaria mais nessa primeira fala, né? Que depois eu gostaria de falar outras coisas, para agradecê-los de verdade, né? Eu estou me sentindo, eu estou muito emocionada com a poesia da professora, nossa. E é muito bom a gente ver os nossos jovens, né? Com a oportunidade de ouvi-los, cada um, né, com o seu gênero, porém contribuindo demais para a vida acadêmica dos meus pequenos. Então, assim, eu fico emocionada, de verdade, né? E nesse momento a fala de agradecimento mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Nossa, agradecemos. A Rosana vai falar. Fala aí, Rosana. Eu queria falar com vocês que, mesmo que vocês não tenham ainda ou agora o sonho de ser escritor, porque de repente, né, não é isso que você vai ser escritor, mas escrever é sempre bom, né? Primeiro que você exercita a sua gramática, a sua escrita, desenvolve lá, né, os seus saberes, né, das letras. É importante escrever. E antigamente, gente, aí quando a gente está mais velho, a gente fala antigamente, vocês ficam... Mas antigamente, o professor pedia para a gente escrever muito. A gente copiava do quadro, copiava do livro, criava textos. Então a gente acabava, como se fosse uma memória fotográfica, aprendendo algumas coisas, porque a gente exercitava. Né? Hoje a gente exercita, a gente escreve muito, mas como a gente escreve? Né? A gente escreve no WhatsApp, escreve um pouquinho, truncado, né? Abreviado, ABC. Gente, esses dias eu me peguei escrevendo um texto de uma pessoa formal, um texto de uma pessoa importante. Eu botei um baita VC. Quando eu fui fazer minha revisão, eu botei VC. A pessoa tem uma certa intimidade, eu poderia falar com você.
Mas não VC, né, gente? Um texto corrido. Mas eu recebi VC em livro. Então, assim, agora a gente sem querer está treinando a escrever muito pouco. A gente está treinando a escrever muito abreviado. Né? Eu já tive alunos que quando pegou uma folha de caderno para escrever um texto para mim, parecia uma tela de computador, de celular. Parecia uma tela de celular. A folha aqui e o texto aqui. Estou falando sério. Com várias abreviações. Ele pegou a tela do Zap, do WhatsApp, e colocou na folha de caderno. Ele não conseguiu aumentar, ele conseguiu chegar até o fim da linha. Suprimiu, então, assim, né? Suprimiu. Então, escrever, gente, é sempre bom, né? Bom porque você vai exercitando as suas letras, a sua gramática, né? Se você vai ser escritor ou não, sabe, sei lá, mas você vai trabalhar, e o trabalho a gente precisa escrever. No trabalho a gente precisa mostrar que tem um domínio básico da língua portuguesa. A gente vai precisar disso. Eu lembro também, ó, só história, quando a gente vai ficando velho, tem muita história. Mas eu lembro de uma aluna que ela tinha muita preguiça de escrever. Muita preguiça de escrever e muita preguiça de falar, de se apresentar em público. Ela nunca queria, nunca queria. Mas aí isso foi no ensino fundamental, depois ela foi fazer ensino médio. Quando ela terminou o ensino médio, ela escolheu ser professora. Tá bom, tá ótimo, é o que ela quis fazer, o que ela pôde fazer, ela foi ser professora. Só que aí ela ficou muito chateada porque ela perdeu o primeiro emprego, depois ela tomou jeito. Ela fez um cartaz, professora, fez um cartaz. O cartaz estava com muitos erros. E aí uma professora que escreveu o cartaz para colocar no mural da escola com muitos erros, deu ruim, né? Mas lógico que aí ela se tocou e aí ela foi estudar e ela falou que lembrava de mim, dos esporros que eu dava nela. Aí encontrei com ela depois no ponto de ônibus aqui mesmo em São Pedro, e aí ela foi me contando que lembrou de mim, o que aconteceu, que aí ela teve que sentar, estudar e treinar e tal. Então só isso, gente, estudar, ler é muito importante. Procurem ler escritores que agradem vocês, que têm a linha de vocês, né? Para você ler outros livros dele, para ver se aquilo vai te trazendo também inspiração. Sabe aquele influencer? Aquelas pessoas que agora vão para a internet para falar de algo que às vezes eles nem conhecem muito bem. Procura um influencer que seja realmente especialista naquilo, que tenha estudado sobre aquilo, para você não ficarem mal influenciados, né? Ter bons influencers é bom, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Adalberto. Alguém conhece o Adalberto? Que é um que às vezes bota a cara assim, umas pastas brancas na cara, uma peruca loura, e começa a falar sobre racismo. Então ele fala dos privilégios da branquitude, ele fala do racismo estrutural, mas ele é muito bom. Então eu acompanho esse influencer, mas ele me influencia com as suas palavras, com as suas ideias, com os seus argumentos muito bem. Entendeu? Então é isso, procurem boas influências na vida e na internet, procurem ler artistas que vocês já gostam, ouvir músicas que te agradem, para vocês terem inspiração. E quando uma professora de português pedir uma redação, desliga o celular, tentem fazer sozinhos, mesmo que seja um texto pequeno, com muitos erros, mesmo que você esteja inseguro, mas é seu texto, você fez sozinho. Não tá bom, mas você fez sozinho. O texto tá lindo, mas tu cópia. Nosso texto está perfeito, mas não foi você que escreveu. Quem você está enganando? Né? Está enganando você mesmo ou enganando o professor? Então tenham coragem, porque como ele falou, para a gente mostrar o nosso texto, é preciso ter coragem. Eu estava escrevendo, eu escrevo, só que é no celular. Só que eu escrevi. Você sabia também? Só que eu queria saber se isso afetava alguma coisa quando eu for passar ali. Usei o celular. Não. Você só tem que ter mais atenção. Fazer um processo Só que aí você vai ter que ter mais atenção. É como se você fosse poliglota na sua própria língua. Você escreve, eu falo de diversas maneiras. Você tem que dizer só o ambiente. Estou no celular, é à vontade. Mas eu vou passar pro papel, pro digitar, mas aí eu tenho que concentrar. Mas tem que ver se ela está escrevendo. Às vezes ela está escrevendo no hoje e não tá mais da folha 4. Será? Eu não sei. Depende do aplicativo que você usa. Diário, dia a dia, inspirado no OnlyFans. Mas aí você escreve aonde? Bom, o aplicativo, a folha é A4? Tipo assim, então, tá escrevendo certo. Ela só não tá usando o computador. Entendi. Não, tranquilo.
Ó, agora eu vou liberar eles pra ele dar aquele giro. Sim, E aí eles vão pra mesa deles e eles tiram mais dúvidas na mesa lá deles. Eles têm água, tem água. Tem água lá pra eles, dentro. tem água, depois enche as garrafinhas ali. Eu vou doar os livros deles. Querida, colega, Olha lá. Ah, a sim. gente queria tirar uma aluna que queria falar com você em particular. Só um instantinho, a gente queria, já que vocês estão aí, Juntar juntar com tirar uma Ah, foto, sim, boa. uma foto grande ali. Vocês quiserem ficar lá junto. Ah, é? Tatiana, vai sair, né? Vamos ficar aí na foto. Cadê seu celular? Pode vir pra cá, pode cá. Ela é maravilhosa. Ela é boa de tirar Vem. Isso. Não é melhor fazer todo mundo nessa parede aqui, não? Tem mais gente. Aqui vai acumular, todo mundo vai ficar. Eu chegando em casa, Mas vai conseguir fazer? não sei. Eu acho que Ah, não. lá tem os livros. É de lá mesmo. Eu cheguei em casa recebendo porque eu Só tira essas cadeiras. Vou pegar um livro de Tem um banco aí no meio. Não, tinha que abrir, né? Eu tenho a melhor baixar. É melhor baixar. Porque senão nem aquilo vai aparecer. Tá, né? Quero. Aí. Em pé deitado, tá já? Ô cosplay, vem pra cá também, pô. Fica lá de pé lá do outro lado. Tirar um aqui, Agora. 2, 3. Ó, agora tem uma mesinha ali pra vocês escolherem um livro. Ele ali, é ele. Ó, devagar. Parece o cabelo, não parece? O cabelo dele. Quatro ali. Parece. Parece mesmo. O Curirim. Vai ver que é ele. Vamos com quatro ali naquela